Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ah, eu estava pensando aqui para dar uma continuidade naquele assunto que a gente do vídeo anterior do novo nascimento, né? Eu quero deixar com vocês aqui o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, que diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui Paulo está falando à igreja de Éfeso, falando sobre a nova natureza do homem convertido, né? Já que nós começamos a falar sobre novo nascimento, e esse novo nascimento, ele propõe o início de uma nova vida, de o desenvolvimento de uma nova natureza, porque antes nós vivíamos segundo o curso deste mundo, né? A Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou, né? Ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza. E aí ele faz esse contraponto da natureza anterior, a natureza mundana, com a nova natureza, né? Primeiro ele fala de não vivam como gentios, que vivem na vaidade. Ele fala sobre vaidade, né? E aí tudo que toca a este mundo materialista é vaidade. Por exemplo, o rei Salomão, né? Depois de provar tudo que tinha que provar e viver a sua vida do jeito que ele vivia, no final da sua vida ele chega à conclusão que tudo nessa vida é vaidade. Então todas as coisas que se apegam a este mundo, aquilo que é material, aquilo que é mundano, tudo é vaidade e tudo passa, né? Não existe nada de eterno nas coisas mundanas. Não existe nada que acrescente à vida do cristão as coisas deste mundo. Outra coisa que ele fala aqui, eles têm um entendimento obscurecido. Antes, quando nós não conhecíamos a verdade, o nosso entendimento das coisas dos céus, né, eram muito obscuros, nebulosos, né? A gente não entendia e até a gente descredibilizava a Bíblia, né, quando se ouvia falar dela. E hoje não, quando nós recebemos o Espírito Santo nos convenceu que nós somos pecadores e que nós precisamos e necessitamos da graça de Deus, tão somente da graça de Deus para ser salvo, tá? Não existe nada em nós que possa nos salvar. Esse entendimento foi esclarecido, foi aberto, né? Então,
as pessoas que não conhecem, que não nasceram de novo, têm um entendimento obscurecido, vivem por vaidade, né? Ele diz aqui, são separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, o que é ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento, né? A palavra, a Bíblia, através do Espírito Santo, ele vai nos revelando coisas que nós vamos começando a entender, começando a compreender, e isso começa a fazer sentido na nossa vida, né? Ele também fala de dureza de coração, né? O homem que não conhece Deus é um homem que tem um coração de pedra, né? E a Bíblia diz que ele tiraria esse coração de pedra e nos colocaria um coração de carne, né? Um coração sensível. Ele diz, tornando-se insensíveis, ou seja, esse coração duro não tem sensibilidade para nada, né? E depois ele diz que eles se entregaram à libertinagem, né? Para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza, né? Ou seja, um homem sem Deus, ele se entrega a qualquer tipo de libertinagem. Ele não é liberto, né? A liberdade é diferente de libertinagem, né? Liberdade é aquilo que nós temos em Cristo, né? A liberdade é você até estar diante do pecado e escolher dizer não, né? Agora, a libertinagem é quando você é escravo do pecado, você não consegue dizer não ao pecado. E as pessoas que não são nascidas de novo, elas não conseguem dizer não ao pecado. Ou seja, não que nós não vamos pecar, nós pecamos, mas nós não somos escravos do pecado, né? E aí ele diz aí, ele faz o contraponto agora da pessoa que é nascida de novo, ou seja, ela diz que essa pessoa ela é instruída a deixar a velha natureza, ou seja, tudo aquilo que ficou para trás é esquecido, né? É essa natureza que se corrompe através dos desejos enganosos do nosso coração, né? A Bíblia fala assim, das coisas que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque deles procede as fontes da vida, né? Ou seja, o nosso coração é enganoso, a gente pode ser enganado por ele. Então vamos guardar o nosso coração para que nós não possamos ser enganados por ele. Então, deixando todas essas coisas atrás, né? A vaidade, o entendimento obscurecido, a ignorância, a dureza de coração, a insensibilidade, a libertinagem, né? Nós possamos ser renovados no espírito pelo nosso entendimento, né? E a se revestir dessa nova natureza que Deus nos dá, né? Essa natureza de justiça, de retidão e a natureza que procede, que provém da verdade, que é Cristo, né? Em Romanos 12, Paulo diz que não nos conformemos com este século, com esse sistema, né? Mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que nós possamos experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, né? Então é isso que essa nova natureza nos faz, né? Nos deixar ser transformado pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é feita pelo Espírito Santo, é através da palavra de Deus, é quando nós mergulhamos na palavra de Deus, na verdade, e os conceitos mundanos vão saindo da nossa cabeça e são introduzidos conceitos divinos, aquilo que procede da verdade, aquilo que procede do próprio Deus, né? Que é a verdade. Então, esse novo nascimento que nós temos que buscar, gente, tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Um bom dia e até mais. Tchau, tchau.